aqui, mas meu nome é Thiago Sá, sou filho do pastor Felipe Sá e da irmã Ione Sá. Eles estão hoje auxiliando o pastor Humberto lá na Verbo Zona Norte. E tem sido uma honra poder crescer e servir num lugar onde existe tanta excelência e existe tanta entrega para o coração de Deus mesmo. E a gente tem ouvido lá, por lá ser uma igreja sede, a supervisora daqui, a gente tem ouvido grandes coisas sobre o Verbo Janga e é maravilhoso poder estar aqui hoje. Eu me sinto honrado mesmo. Essa é a segunda vez que eu tenho estado aqui. A primeira eu vim para um culto de jovens e é a primeira vez que eu estou falando da igreja como um todo. Então é uma honra estar aqui. Obrigado por me receberem, obrigado pelo carinho. Agradeço tanto ao pastor Humberto pela oportunidade, como ao pastor Guilherme, que não está aqui hoje. Mas é uma honra mesmo. Eu tenho certeza que a palavra que vai ser ministrada hoje é uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração. Então esteja realmente aberto para aquilo que o Senhor tem para hoje. Hoje não é mais apenas só uma manhã, só mais um culto em que você vai receber algo, que você vai ouvir uma palavra legal e você vai poder voltar para sua casa e viver a vida como você sempre viveu. Não. Eu creio que você vai, daquilo que vai ser transmitido hoje, você vai poder gerar transformação no seu dia a dia. Para que sua semana possa ser uma semana diferente, para que seu ano possa ser um ano diferente e que você possa verdadeiramente desfrutar do poder da palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é apenas filosofias, ela não é apenas conhecimento, ela não é apenas um discernimento humano, mas ela tem um poder transformador que nos molda de dentro para fora. E eu quero que você abra comigo lá em Gênesis capítulo 3, onde vamos começar. Gênesis capítulo 3, é bem fácil você achar, se você não sabe onde fica Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 1 fala assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Deus sabe que no dia em que deles... Não, calma que ficou fora de ordem aqui, mas vamos encerrar aqui. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. A palavra que eu quero trazer hoje para você é um pouco sobre influência. O poder da influência. E quando a gente fala um pouco sobre influência, a gente fala muito sobre influenciar, sobre sermos exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Só que a verdade é que tem uma frase que fala assim: ou você influencia, ou você é influenciado. Eu gosto de falar que essa frase não está ao todo correta, porque não é um relacionamento exclusivo de ou eu influencio, ou eu sou influenciado, não. Muitas vezes você realmente não é uma influência no lugar em que você está, mas você sempre vai ser influenciado. Independentemente do lugar onde você esteja, se você não estiver cercado de pessoas que vão te levar para um lugar em que você está buscando verdadeiramente o Senhor, você vai ser influenciado negativamente. E esse lugar de influência, onde nós somos influenciadores, ele é possível quando nossos alicerces estão tão firmados em Deus que nós criamos uma barreira de proteção para que a influência externa não entre. Mas se nós não criarmos essa barreira, nós seremos influenciados independentemente do lugar de onde nós estivermos. E a Bíblia fala muito sobre isso. A gente aprende lá em Efésios, creio eu, que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Fala: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Só que você sabe que fé, ela não é algo que está apenas para coisas cristãs. Como assim? Muita gente acha que ter fé, que crer em algo, é simplesmente voltado para a palavra de Deus. Se eu tenho fé em Deus, obviamente, mas não necessariamente. Crer é algo humano. Crer, quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano com uma mentalidade capaz de crer. E o ser humano, ele vive a sua vida totalmente pautada naquilo que ele acredita. Seja bíblica, seja mundana.
Então, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não está na igreja, que não foi transformado, ela tem a sua pauta de crenças. Ela tem o seu nível de coisas que ela acredita. Como assim? Você é um ímpio, você não aceitou Jesus, você ainda está nessa caminhada da vida tentando se encontrar, e lá no fundo você tem a certeza absoluta que você vai ser incapaz de vencer um vício, ou de vencer um trauma. Ou você sabe que se você entrar numa empresa, você nunca vai ser capaz de alcançar os maiores patamares daquela empresa, porque você é incapaz disso. Acredite ou não, isso é um tipo de fé. É uma fé natural, pautada naquilo que você experiencia, naquilo que você vê, naquilo que você enxerga. E essa fé que a gente tem naturalmente, ela é criada e pautada nas nossas experiências. Então, se você cresceu numa família em que não houve amor, uma família em que seu pai te xingava, sua mãe não gostava de olhar para você, uma mãe que era narcisista, uma mãe que não gostava, ficava te culpando de tudo que acontecia na vida. Se você foi uma criança indesejada, ou se você não teve uma família mesmo, você foi entregue para o orfanato. Isso gera crenças em você, um modo de pensar de alguém que não é amado, de alguém que não é desejado, de alguém que não tem motivo para estar nessa terra, para estar nesse mundo. E isso é um tipo de fé. E esse tipo de fé, pautado nas suas experiências, ela vem porque você passou a vida toda ouvindo algo. A fé, ela vem pelo ouvir. A fé genuína vem por ouvir a palavra de Deus. Mas a fé natural vem por ouvir as coisas naturais deste mundo. E muitas vezes a gente está na jornada com Cristo há bastante tempo. A gente está crescendo e avançando em Jesus. Mas a gente continua dando ouvidos às circunstâncias e às situações. E quando olhamos para o dia a dia, não nos sentimos capazes de combater muitas coisas, porque, mesmo estando salvos por Cristo, nós ainda estamos nos alimentando das fontes erradas. E a gente tem que ter um cuidado enorme com isso. Porque não é o simples fato de aceitarmos Jesus e estarmos próximos a Ele, conectados a Ele, que estamos imunes à influência externa. A Bíblia fala lá em Romanos 12:2 assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se ele está falando aqui para a gente não se amoldar ao padrão do mundo, e ele está falando com cristãos aqui, irmãos na fé. Se ele fala para a gente não se amoldar, em outras traduções, para a gente não se conformar, significa que é possível você ser cristão e você andar amoldado ao padrão do mundo. E você está conformado com as coisas deste mundo. E um cristão que é conformado com as coisas do mundo, ele até é salvo. Mas ele nunca vai desfrutar da bondade, da misericórdia e das bênçãos de Deus aqui nessa vida terrena. E a gente fica pregando muitas vezes sobre Maranata, volta Jesus, queremos te encontrar, queremos ir para o céu, queremos estar nesse lugar de glória e honra, mas nos esquecemos que quando Deus nos criou, Ele nos criou para viver uma vida plena e abundante nessa terra, nessa existência. Então, se eu não posso me amoldar às coisas deste mundo, tem um propósito, tem um motivo. Essa luta constante que a carne tem e o espírito tem combatendo pelo espaço na nossa mente, ela só existe porque o diabo sabe que se você viver a vida pela qual você nasceu para viver, ele não vai ter poder algum sobre você. Porque ele já não tem poder. Quando Jesus morreu na cruz, ele nos libertou para a liberdade. E o diabo sabe que se nós tivermos esse entendimento, ele não vai mais poder nos influenciar em momento algum. E por isso ele vai tentar, todos os momentos, em todas as situações, levantar causas, levantar obstáculos, levantar medos, levantar vícios e lembranças do passado, para que você retorne ao lugar de escravidão, de onde você já foi liberto. E por isso a gente precisa sempre tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, sentindo, vivendo, para que nós não retornemos a um lugar onde nós já estamos libertos. A Bíblia fala sobre como o cachorro volta para o seu vômito.
E como nós não podemos fazer a mesma coisa. Quando a gente vive com Cristo Jesus, a gente começa a ser confrontado com algumas verdades que a gente muitas vezes não enxergava antes. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo começa a abrir seus olhos quando você vai lendo a palavra de Deus, para quantas falhas, defeitos e erros você tinha no seu passado. E o diabo, ele vai tentar entrar por essas brechas, por esses lugares em que o Espírito Santo está agindo, para poder transformar esse lugar de consciência em um lugar de condenação e destruição. E se nós não atentarmos e colocarmos nossos ouvidos a ouvir as coisas divinas, as palavras de salvação e de libertação, podemos ser levados a dois extremos. Ou a viver uma vida em que desistimos dessa jornada, em que desistimos daquilo que Deus tem para nós, falando que é muito pesado, falando que é difícil demais. Ou vamos ao outro extremo, de vivermos uma vida totalmente pautadas em regras e em doutrinas vãs, que muitas vezes nos tiram de um lugar de fluir no Espírito Santo. E Deus não quer que a gente viva uma vida de extremismos, sem a presença dele, mas vivendo no mundo, e sem a presença dele, mas vivendo na igreja. E não é porque você está na igreja que você já está vivendo a vida plena que Deus tem para você. A gente aprende várias vezes sobre a importância da intimidade com Deus, sobre a importância do relacionamento com Deus, mas esse relacionamento com Deus, ele não está pautado naquilo que você faz ou deixa de fazer apenas pela sua força própria. Apenas por aquilo que você já conseguiu, que você já era capacitado para fazer antes de aceitar Jesus. Quando você aceita Jesus, você, além de descobrir muitas coisas erradas que tinha sobre você, que precisam ser transformadas, você também descobre coisas maravilhosas que foram colocadas no seu coração, colocadas no seu interior, que só serão reveladas na plenitude, porque você permite Deus agir através de você. E aquilo que era ruim, aquilo que era mal, aquilo que era doloroso, aquilo que era vergonhoso, em Deus é transformado e se torna um testemunho para ajudar outras pessoas. Mas se a gente vive num mundo em que ser cristão, além de ser careta, é chato, é errado, é mal, porque para muitas pessoas, crente é uma pessoa de mau caráter. Quando a gente deixa as coisas do mundo moldarem nossa forma de pensar, a gente se afasta do verdadeiro caráter cristão. E aqui eu falo para vocês, quando eu falo do mundo, eu não estou falando apenas das amizades distantes que existiam no mundo, mas eu estou falando das pequenas brechas que são abertas todos os dias, aonde quer que estejamos. Como assim? Eu lembro... Vou dar dois exemplos de influência, uma positiva e uma negativa, para vocês terem noção de como funciona. Nos dois eu já era cristão. A primeira eu era aquele cristão mais cambaleante. Meu pai, ele lançou um livro, o livro era Unidade, e esse livro ele estava lançando no shopping. Nesse shopping, eu fui com eles, eu era pequeno ainda, pequeno no caso de idade, não de altura, porque eu sempre fui alto. Mas a gente estava nesse shopping e enquanto ele estava fazendo o lançamento do livro, como era algo que eu não entendia, eu fui para uma praça de alimentação ficar com uma amiga minha, conversando, tirando onda, esperando o tempo passar para que o lançamento do livro acabasse. E enquanto a gente estava nessa praça de alimentação, eu comecei a fazer alguns questionamentos para essa amiga, que apesar de estar na igreja, não era cristã, e eu fazia questionamentos e dúvidas que eu tinha sobre a palavra de Deus. E ela, por não ter relacionamento com Deus, por não ser cristã verdadeiramente, e por também ter muitas das mesmas dúvidas que eu, ela respondia com base na incredulidade que ela tinha. Então eu perguntava sobre obediência aos pais, ela, eu não entendo dessa forma. Para mim, algumas coisas que nossos pais fazem, porque a mãe dela também era cristã, as coisas que nossos pais fazem estão para minar a nossa vida. Em vez de a gente poder crescer e descobrir quem a gente tem que ficar pautado na forma como eles acham que é para a gente viver. Aí eu perguntava sobre as experiências com Deus, mas como é que eu vou ter uma experiência com Deus de verdade se meus pais não deixam ter nenhuma experiência de verdade no mundo? Porque meus pais, eles puderam viver as drogas, viver as festas, viver as coisas desse mundo, e eu sou proibida. Então, para eles é fácil dizer que eles aceitaram Jesus de verdade, porque eles já provaram, eu nunca provei. Então, acho que o certo seria eu provar também. E aí aquela conversa, aos poucos, sem eu perceber, começou a gerar uma revolta no meu coração, não só contra
a Bíblia, mas contra os meus pais. E eu lembro que essa conversa continuou por 2 horas. Uma conversa falando sobre, se a Bíblia fala sobre esse tipo de pecado, e lá no Antigo Testamento fala que cortar o cabelo, o homem que cortasse o cabelo também estava em pecado, então o fato dos homens cortarem o cabelo hoje, não ser pecado, significa que os pecados também não são. Ficou meio confuso, mas é basicamente isso. Se algumas culturas hoje, algumas tradições do Antigo Testamento a gente não aplica hoje, significa que a gente não precisa aplicar mais nada. Então tudo é religiosidade. E aquilo foi entrando no meu coração. Mesmo eu já conhecendo a palavra, mesmo eu já crescendo num lar onde meus pais me ensinavam direitinho, por conta de uma influência negativa, todas as coisas começaram a ser deturpadas dentro de mim. E foi por isso que eu comecei lendo Gênesis 3 para vocês. Porque Adão e Eva, eles estavam num lugar de perfeição com Deus. Uma vida plena, sem problemas. Uma vida tranquila, em que eles tinham contato com Deus todos os dias. Em que eles não sabiam o que era dor, o que era tristeza, o que era passar sede, o que era passar fome. Eles não sabiam o que era ter traumas, o que era ter feridas. Mas foi necessário apenas uma influência negativa. A serpente colocar uma sementinha de dúvida dentro de você. E esse é o trabalho do diabo. Muitas vezes ele não quer que você, da água para o vinho, se desvie. Mas ele quer que você comece a ter dúvidas em relação ao poder da palavra de Deus. Começar a ter dúvidas sobre, será que é importante para a igreja mesmo? Será que é importante eu ler a Bíblia todos os dias mesmo? Ah não, tudo bem passar 2 dias sem orar, nada vai acontecer, é só 2 dias. E o diabo começa a colocar essas dúvidas, e a gente achando que é tranquilo. Eva olhou para o fruto, viu que o fruto era aprazível, isso gerou curiosidade nela. Já olhei e não aconteceu nada. Aí ela pega, não aconteceu nada. E aos poucos, aquela dúvida que começou pequena, se torna um pecado em que não há mais volta. O que aconteceu nesse dia? Voltei para casa no carro, revoltado. Estava com raiva dos meus pais. E aí chegando em casa, eles perceberam que eu não estava bem. E aí a gente sentou na mesa para conversar e eu falei, pai e mãe, eu quero falar para vocês. Nunca mais me chamarem de evangélico. Não me chamem de cristão. Eles tentaram entender por quê e eu falei as mesmas coisas que a minha amiga falou. Falei, vocês viveram a vida de vocês. Vocês viveram carnaval, pularam festa. Aí quando é a minha vez eu não posso? Meu pai se converteu quando eu tinha 6 anos de idade. Então até os meus 6 anos eu lembro de todas as vezes que meus pais saíam para o carnaval. Eu lembro que no último ano que meu pai saiu para o carnaval, antes de se converter, em 2007, não, foi 2008, ele foi vestido de tropa de elite, usando uma mochilinha d'água que eu tinha, que era conectada a uma arminha. E aí ele encheu de cerveja para poder atirar nas pessoas no bloquinho de carnaval que eles eram, no Galo. E aí eu lembro que eu tinha me vestido de Superman e meu irmão de Batman, e eles não deixavam a gente ir para o Galo. E aí a gente ficava vestido, fantasiado, tirava umas fotos com eles, eles iam e a gente ficava, mas quando eu for grande eu vou. Agora que vocês se converteram eu não posso ir. E aí naquela conversa, meu pai falou assim para mim, Tiago, eu não posso ter as experiências com Deus por você. Então se você não quer seguir Jesus, tudo bem. Mas você vai continuar indo para a igreja. Porque a fé vem pelo ouvir. Agora vamos para outro exemplo. Graças a Deus, no final da história, eu aceitei Jesus e voltei para Cristo, amém? Glória a Deus. Mas vamos para outra história. Isso aconteceu em 2022, eu estava com meus 20 anos. Não, 19. E aí eu lembro que eu fui para uma escola de avivamento em São Paulo. E essa escola de avivamento, a gente cresce muito em relação aos dons ministeriais, em relação aos dons espirituais. Aí palavra de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de milagres, prodígios e maravilhas, curas, coisas maravilhosas e loucas acontecendo naquele lugar. E aí eu lembro que acabou a escola de avivamento e eu estava avivado, estava cheio, querendo espalhar isso para todo mundo. Só que ao mesmo tempo, ainda tinha dentro de mim um nervosismo, uma dúvida, porque eu nunca tinha feito.
Eu nunca tinha orado por alguém e a pessoa ser curada. Eu nunca tinha dado uma palavra de conhecimento para alguém e a pessoa ter chorado na hora e confirmado dizendo que era verdade. Eu nunca tinha fluído nos dons publicamente, apenas em lugares em que eu já conhecia as pessoas, entre as quatro paredes. E eu via muitas vezes as pessoas fluindo ao meu redor, até porque eu sou do Verbo da Vida e aqui a gente crê nesses dons, né? Mas eu nunca tinha feito por mim mesmo. Tipo, eu estou na rua e faço. E aí eu lembro que eu e uns amigos, a gente foi comer no Outback. E a gente estava no Outback e nessa conversa, na mesa, eles começaram a falar o quão natural era para eles orar por alguém que estava com uma perna menor que a outra e a perna crescer. E eles começaram a falar de várias e várias experiências. Várias experiências. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, coisas que as pessoas falavam, e elas estavam lendo a vida da pessoa sem conhecer. E isso começou a gerar em mim uma revolta. Não contra eles, mas contra o medo, contra o nervosismo. Eu falando, meu Deus, esse poder está disponível para mim, e eu não estou vivendo isso porque eu estou com medo, porque eu estou com dúvidas em relação ao poder de Deus, porque eu acho que comigo não vai acontecer. E aí eu lembro que foi tantas experiências, que essa revolta dentro de mim se tornou tão grande que eu precisei sair da mesa. Deixei eles conversando e fui no banheiro. E aí no banheiro, eu me tranquei na portinha lá, e me ajoelhei em cima da privada e falei, Deus, eu não quero viver um evangelho apenas pautado na letra. Eu quero um evangelho pautado no poder do Teu Espírito. Porque se a gente ficar focado apenas em seguir as regras da Bíblia, a gente vive um evangelho que mata. E se a gente viver um evangelho apenas pautado no poder e nos dons, a gente vive um evangelho sem embasamento. Mas quando a gente estuda a palavra de Deus, absorve o poder da palavra de Deus e aplica esse poder na nossa vida, nós vivemos o evangelho genuíno e podemos ser transformados de acordo com a vida que Deus tem para nós. E nessa oração eu falei isso, eu falei, Deus, eu quero viver o Teu evangelho pleno, completo e genuíno, onde quer que eu esteja. No dia seguinte, eu fui andar na rua com meus amigos, que eu estava conhecendo a Paulista lá em São Paulo. Deus me deu uma palavra de conhecimento para uma atendente do Bob's, ou foi do McDonald's, enfim. Uma atendente de uma lanchonete. Ela começa a chorar, no meio da loja do trabalho dela. Aí o meu amigo começa a orar por alguém, a pessoa é curada. Aí isso começa a gerar no meu coração e quando eu vejo, eu volto para Recife. Quando eu volto para Recife, reúno meu grupo de amigos, a gente faz uma roda de evangelismo, um evangelismo em que a gente fazia uma oração antes, pedia para que Deus revelasse as pessoas para a gente. E a gente saía na rua e a gente encontrou todas as pessoas, todas aceitaram Jesus e muita gente foi liberta. Incluindo assaltantes, que vieram nos assaltar. Tudo por causa de uma influência positiva. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? O que é que você está ouvindo no seu dia a dia? Porque da mesma forma que uma influência negativa coloca dúvidas no seu dia a dia, seja pessoa, seja série, filme, livros, seja dúvidas genuínas que você tem, mas no lugar de você buscar responder elas na palavra de Deus ou num gabinete com um pastor, você procura pessoas que não têm autoridade ou discernimento e maturidade em Deus para te responder. Uma coisa que eu aprendi, que fez uma transformação na minha vida de verdade, eu creio que vai fazer na de vocês também, é que ter dúvidas não é pecado. Ter dúvidas, você ficar incerto sobre algumas coisas, não é errado. O próprio Jesus, acredite ou não, ele aprendeu perguntando. Quando José e Maria perderam Jesus, quando ele tinha 12 anos, no templo, eles encontraram ele sentado, envolto por mestres da lei, fazendo perguntas para ele. Porque a gente aprende quando as respostas chegam. Por que a gente lê a Bíblia? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente não sabe como viver essa vida. Então é só dúvida. Fazer isso é pecado, não é pecado? Fazer isso vai ser melhor para mim ou não? Por que é que eu tenho que ser submisso às pessoas? Por que é que eu tenho que ser submisso ao meu marido? Por que é que eu tenho que ser assim, assim, assado? É bom ter dúvida, desde que elas sejam respondidas de acordo com a palavra de Deus. Então, se você tem dúvida, seja porque você está crescendo, ou seja porque o inimigo colocou uma dúvida na sua cabeça, não abafa essa dúvida.
Não deixa ela gerar raízes no seu coração. Não deixa ela ganhar espaço e começar a colocar em xeque várias outras coisas. Porque muitas vezes uma dúvida vem pequena, mas quando você vai acumulando várias dúvidas, achando que é besteira, você já está com um rombo no seu coração de descrença, de falta de fé, que você se afasta e começa a lutar contra coisas que você já deveria ser liberto há muito tempo e não sabe por quê. Se Jesus aprendeu perguntando, pergunte. Mas não pergunta para o seu amiguinho que está na mesma jornada de fé com você, no mesmo nível que você. Pergunta para uma liderança, um pastor, alguém que você verdadeiramente vê e enxerga força, você enxerga fruto. Pesquisa na internet, mas não pesquisa em qualquer site de qualquer igreja, de qualquer seita que está por aí. Porque hoje na internet, o que é mais fácil fazer é você encontrar desinformação. Então quer buscar? Busca em sites do Verbo da Vida. Busca em lugares, em ministérios que você sabe que tem relevância e tem fruto mostrando. Aparente. Que tem transformação verdadeira. E para que isso, irmãos? É para a gente poder viver uma vida segura em Deus. Porque a gente não foi chamado para nos conformar com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E não se conformar não é ficar apenas num lugar de eu vou ficar na igreja, tudo acontecendo certinho, e eu vou me afastar do mundo para que eu não esteja naquele ambiente. Não. Mas é eu estar com um círculo ao meu redor, tão forte em Deus, tão firmado, ouvindo das coisas certas, me alimentando das coisas certas, que quando eu estou num lugar onde eu sou confrontado, ou onde minha fé é batida de frente, eu posso ter firmeza e raiz suficiente para poder ser uma influência. Mas se você não estiver sendo influenciado todos os dias pela palavra de Deus, você vai ser influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas séries e pelos filmes que você vê. Lá em Efésios 4, versículo 22, abra comigo. Você pode dar um glória a Deus? Está fazendo sentido para você essa palavra? Amém, glória a Deus. Efésios 4, versículo 22 fala assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quando a gente entra numa jornada com Deus, nós estamos entrando numa jornada de transformação, modificação, ou melhor, santificação. E quando a gente entra nessa jornada de santificação, vai requerer renúncias. Vai requerer eu parar de dar atenção a algumas coisas que eu dava antes. E aqui fala claramente, quanto à antiga maneira de viver, quanto à forma como vocês estavam acostumados, quanto à vida que vocês tinham, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Despir-se é tirar, arrancar. Você se livrar. Você é cristão, você aceitou Jesus. Aí encontra alguém que pisa no seu calo, que te desrespeitou, ou alguém que te magoou. E você tem uma resposta natural a isso. Um xingamento na ponta da língua. Ou uma atitude que você já está acostumado a fazer. Atente-se, para que não seja o velho homem voltando a tentar tomar domínio pelo seu corpo. Para agir através de suas mãos. Você não é mais pautado na sua antiga forma de viver. Você não é mais definido pelo velho homem, porque hoje você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, significa que todas essas coisas que você estava acostumado, seja uma resposta a uma raiva, a uma ira, a uma decepção, seja forma de pensar, seja dúvida, seja medo, seja inseguranças, tudo isso não pertence mais a você. E se alguém está falando o contrário, essa pessoa não é uma influência que pode estar na sua vida todos os dias. Porque se você está dando atenção e essas coisas estão entrando como dúvida no seu coração, significa que aí existe uma brecha que precisa ser alicerçada e preenchida por Deus.
Deus tem algo transformador para você. Por mais que queiramos amar a Deus genuinamente, jamais seremos capazes disso se vivermos distantes de incentivos a esse amor. Como é que você quer amar a Deus e temer a Deus, se no seu dia a dia você passa 5 horas assistindo série e 10 minutos ouvindo uma ministraçãozinha rápida na internet? Como é que você quer amar Deus de verdade, vencer tentações, vencer vícios, vencer formas de pensar, vencer inseguranças e medos, se no seu dia a dia você passa indo para rolês com pessoas que não são cristãs e na igreja você fica de cara fechada e não fala com ninguém? Como você quer viver a vida que Deus tem para você com ousadia, autoridade, vivendo os dons, vivendo coisas maravilhosas, se você se enche na internet apenas de notícias, de erros de cristãos que foram falsos ou não foram fortes o suficiente para continuar na perseverança? Nós somos influenciados por aquilo que ouvimos, vemos e acreditamos. E se eu acredito naquilo que eu escuto, pelas experiências que eu tenho, e se as experiências que eu tenho pautadas todos os dias da minha vida não são experiências bíblicas, não são novas experiências com Cristo, no meu relacionamento com Deus, para onde vocês acham que eu estou indo? Porque se no meu dia a dia eu tenho me alimentado das coisas erradas, mesmo que eu queira muito acertar, eu não vou ser capaz de acertar. Porque é humanamente impossível, mas não só humanamente impossível. Até para Deus não dá para fazer nada, porque quem decide é você. Deus te capacita, Deus te dá as ferramentas, Deus te transforma, o Espírito Santo te ensina, Ele te molda, Ele te ajuda a sair do lugar de onde você está. Mas se todos os dias você tomar pequenas decisões para se afastar mais de Deus, lá no final, quando você cair, a culpa não vai ser de Deus. Agora você diz um amém. É pesado, mas é verdade. Lá em Romanos 12:2 fala: não se conformem, não se amoldem. E a gente tem se conformado com muitas coisas, porque eu já sou crente há muito tempo, é o suficiente, eu sou forte para isso aqui. Tudo bem abrir uma desculpinha aqui. Tudo bem uma vez ou outra eu fazer algo que é errado, porque Deus perdoa, é coisa pequena. As brechas entram. Salmos 1:1 fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Provérbios 13:20 fala: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. 1 Coríntios 15:33 fala: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 12:26, o homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Tiago 4:4, é para você ver que a Bíblia fala muito sobre isso. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ah, Tiago, então quer dizer que eu não posso ter nenhum amigo que é do mundo? Não, não é isso que a Bíblia está falando. Amizade aqui está se referindo a coadunar, a ser incentivador, a ser alguém que fica calado diante de coisas que vão contra seus princípios. Uma coisa é ter uma amizade do mundo em que eu sou influência para ela, e que eu tenho ajudado, e que eu tenho demonstrado o amor de Deus para ela. Outra coisa é eu tenho uma amizade do mundo que só faz besteira, só faz coisa errada, e no lugar de eu falar: amigo, não é assim que se faz, você está indo para o lugar errado, você fala: não, tudo bem, amigo, vem cá, deixa eu te dar um abraço, você errou, mas Deus te perdoa e está tudo certo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Continuando, versículo 5, Tiago 4:5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
Eu gosto dessa passagem por conta do mente dividida. Mente dividida. Muitas vezes você está com Deus, mas a sua mente ainda está... aquela coisa do mundo é tão boa. Aquilo ali é tão bom. Por que será que é errado? Por que será que não pode? Aí você vê na internet muitas pessoas que falam sobre isso, que vivem isso, e usam a Escritura, deturpam a Escritura de alguma forma para que possa coadunar com seus hábitos errados, com seus desejos errados. E aí no lugar de você, Deus, eu me revolto contra isso, eu decido viver por ti, mesmo que seja contra a minha vontade, você fala, será que é mesmo? Será que Deus fica com tanta raiva assim? Inimigos de Deus. É isso que Deus está falando. Marcos 7, 20 a 23 fala assim. Pode dar um glória a Deus enquanto eu bebo água? Aleluia. Essa palavra traz libertação. Você pode sair daqui mancando depois de tanta lapada, mas pelo menos você sai liberto, amém? Se Deus está falando isso com vocês, é porque Ele está falando comigo também, viu? Marcos 7, 20 fala assim. E continuou. O que sai do homem é o que torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Por que é que eu trouxe essa passagem para vocês? A gente está falando um pouco aqui sobre a influência externa. A gente está falando aqui sobre o que a gente escuta, sobre o que a gente vê, sobre o que a gente experiencia. E a gente entende que isso vai moldar a nossa forma de pensar, vai moldar as nossas crenças e vai definir se nós vamos crer em Deus verdadeiramente ou não. Mesmo que a gente queira crer em Deus, se a gente não se alimentar da palavra, no nosso interior a gente não vai crer em Deus, mesmo dizendo isso. Tudo nasce no coração caído do homem. Você aceitou Jesus? Você viveu uma vida com Deus, você decidiu ser transformado, glória a Deus. Você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Seu espírito, quando você aceita Jesus, automaticamente ele é transformado e você se torna uma nova criatura. Significa que agora você não está mais pautado e você não é mais definido pelo pecado que você cometia ou pela história que você tinha. Agora você pode recomeçar. O seu corpo, ele é algo carnal que está nessa terra e só vai ser glorificado na glória com Deus, quando Cristo Jesus voltar. Então na terra a gente cuida do nosso corpo, a gente vive o nosso corpo, mas a gente entende que o nosso corpo vai continuar tendo desejos e vontades que muitas vezes vão contra a vontade de Deus, mas que a gente vai ter que renunciar. E tudo bem, porque o nosso corpo continua sendo corpo, ele sempre vai buscar a coisa mais fácil e mais prazerosa e mais rápida de se fazer. E eu preciso ter esse entendimento. E existe a nossa alma. A nossa mente. Aonde estão as nossas crenças? Aonde estão as nossas decisões? E dessa alma, que ainda não foi salva plenamente, mas está num processo de santificação e de modificação, essa alma ainda vai estar cheia de desejos, de vontades e de coisas erradas que precisam ser colocadas à luz da Bíblia. E aí quando a gente lê aqui, que fala que é pra gente... que do homem vêm as coisas ruins que o tornam impuro, significa que essas coisas, pautadas nas crenças que a gente tinha, precisam ser colocadas para fora, para ser substituídas pela luz divina, pela luz de Cristo. Mas, se elas forem alimentadas, se naturalmente a concupiscência do homem tem uma tendência, por conta da forma em que a gente está e o mundo que a gente vive, aí para imoralidade, calúnia, insensatez, coisas erradas, significa que essas coisas sempre vão ser pequenos pontos onde o diabo vai querer influenciar a sua vida. E às vezes a gente acha que o pecado começa na imoralidade sexual, ou no homicídio, ou no adultério, ou nas coisas grandes dessa vida. Só que se você ver aqui está insensatez, calúnia, fofoca. Nas pequenas coisas do dia a dia que a gente releva. Quando a gente vai para uma lista de pecados sobre pessoas que não vão herdar o reino de Deus, lá tem bebedice, bebida e glutonaria, comer demais. E a gente acha que crente comer muito é bonito. E acredite ou não, isso é uma brecha. Porque aí quando você se vê no espelho, quando você for no médico e vê que seu corpo está todo destruído, você vai virar para Deus e falar, mas Deus... eu pratico a Bíblia. Eu creio na tua palavra. O Senhor fala de saúde divina, de cura divina, e eu estou aqui todo destruído, acabado.
será que a tua palavra tem poder mesmo? E a culpa é de Deus? Aleluia. E o que é que a gente faz então, diante de tudo isso? Porque falando assim, parece que é um monte de regra e um monte de coisa difícil a ser seguida. Mas lembra que tudo isso é pautado em um relacionamento. Então, eu não preciso hoje, que vocês ouviram essa palavra, chegar em casa e já ser perfeito em tudo isso que foi falado. Não. Se algumas coisas aqui estão sendo específicas para você, é porque Deus está abrindo o seu coração para que você comece a deixar Ele agir na sua vida, para te transformar de dentro para fora. Porque se você tentar ser transformado apenas de fora para dentro, você até vai conseguir passar um tempo seguindo a Bíblia, mas lá no seu interior você sabe que falta um pouquinho, mais um tempinho, você não vai ser capaz e vai cair. E mesmo sem você perceber, você vai estar planejando a próxima queda. Como fazer então? Filipenses 4:8. Estou lendo bem muita Bíblia para você ver que não sou eu que estou falando de você não, viu? Filipenses 4, versículo 8. Fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aqui está falando sobre o corpo que vai ser manifestado com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Lá no versículo 17 fala: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando, por meio dele, graças a Deus Pai. Eu acho que essa é a dica e é o ensinamento que eu tenho para você nessa manhã. Você não sabe se está certo, se está errado, você tem dúvida, você está percebendo que tem um meio de influência que está sendo negativo para você, você vê que tem coisas que precisam ser melhoradas, que tem pecados que precisam ser confrontados. Lembrem dessa passagem. Tudo o que você fizer, se você não tem o conhecimento ainda, a passagem bíblica de cabeça para isso, se pergunte: Deus se agrada? Eu estou fazendo para Deus ou para o meu próprio prazer apenas? Eu estou fazendo para Deus ou porque é mais confortável? Eu estou fazendo para Deus ou por preguiça? Eu estou fazendo para Deus ou porque eu estou com insegurança e com medo de avançar? Eu estou aceitando algumas amizades porque Deus se agrada e eu estou sendo verdadeiramente uma influência nesse meio? Ou eu estou me enganando e, na verdade, todos os dias eu que estou ficando com dúvidas e eu que estou ficando mais fraco e estou minguando na fé? Lembra que a gente aprende fazendo perguntas? Pergunte a si mesmo também: o quão verdadeiro você está sendo nessa jornada com Deus? Será que você está cobrando de Deus coisas que não é responsabilidade sua de fazer? Será que você não está esperando milagres maravilhosos que você acredita que Deus vai fazer na sua vida, quando Deus já disponibilizou esses milagres através de uma mudança de mentalidade? Deus tem coisas maravilhosas para nós. Deus tem milagres, prodígios e maravilhas, com certeza. E a gente crê nisso, a gente vive isso. Mas Deus nos chama para, além disso, sermos verdadeiramente filhos dele, transformados por ele e emanarmos um caráter dele. Se nós somos filhos de Deus, nós temos um DNA divino. E se nós temos um DNA divino, significa que o velho homem ele não pode continuar reinando em nossa carne, porque ele já morreu.
E se tem coisas que precisam ser transformadas, a gente precisa se perguntar se a gente está fazendo o necessário para que isso aconteça de verdade. Porque a palavra tem poder, mas ela só tem poder quando você se entrega a ela. E quando você orar por um milagre, por uma coisa maravilhosa que Deus tem para você, por algo divino, de repente vindo para a sua vida, você vai ter certeza que você tem autoridade para pedir isso, porque a sua parte você está fazendo. Cuide das coisas de Deus e Ele vai cuidar das coisas de vocês. Cuide das coisas de Deus e Ele vai cuidar das coisas de vocês. Só que enquanto você quiser ser dono da sua vida, Deus não vai poder fazer nada por você. Porque afinal o dono da sua vida é você. Mas quando você entrega a sua vida a Deus, Ele pode fazer muito mais do que você imagina. E eu quero ler essa passagem aqui para finalizar, porque ela eu acho que é uma forma prática de você entender o que eu quero falar para vocês. Prática mesmo. Efésios 5, versículo 3. Na verdade, eu vou ler duas passagens. Essa é o versículo prático e a última vai ser para finalizar. Efésios 5, versículo 3 fala: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriadas, mas em vez disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Qual é a palavra e as coisas que você tem dito no seu círculo de amizades? Prática? Você está falando besteira, vê que as coisas não estão indo bem, você não está falando de coisas vãs, não está falando de coisas sãs, que agradam e sobem como um aroma suave para Deus. Muda. Ações de graças. Muda. Segura a língua. Quantas vezes nessa jornada com Deus eu já não falei algo e na hora que eu falei veio, eu não deveria ter falado isso. Isso é o Espírito Santo te ajudando, colocando limites. É bom ter limites. Lembra que não é sobre extremos. Você não viver com Deus sem a presença de Deus, mas vivendo uma vida mundana, e você não viver sem a presença de Deus, mas vivendo uma vida cheia de regras e de limitações. A vida com Deus é você viver uma vida de liberdade plena, mas com limites que vão te fazer bem e vão te fazer desfrutar plenamente a vontade de Deus. E agora sim, eu vou ler a última passagem. Louvor pode vir. 1 João 3 fala assim: glória a Deus. 1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você é grato a Deus por isso? Amém. Glória a Deus. O que de fato somos. Somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A palavra de hoje fala um pouco sobre influência, sobre o cuidado com a influência, mas o intuito dela é você entender a importância de se purificar. Ele não está falando aqui que Deus vai nos purificar. Ele está falando, quem tem esperança em Deus, quem crê em Deus, vai purificar a si mesmo. Significa que Deus não age nesse processo? Claramente não. Porque o ser humano sozinho não é capaz de viver a vida que Deus o chamou para viver. Mas requer que o ser humano se posicione para isso. Não se conforme com isso. Você pode ficar em pé? Nessa oração que a gente vai fazer agora, eu quero que não seja apenas eu orando e vocês concordando. Eu quero realmente que seja uma oração coletiva, mas individual, cada um fazendo a sua oração. Quero que vocês coloquem
aos pés de Deus tudo aquilo na sua vida que você pode analisar e ver que não está sendo influenciado da forma correta. Tudo aquilo que você vê, e aqui eu falo, gente, com humildade. Lembra que eu li aqui uma passagem que fala que Deus se agrada daqueles que são humildes, porque Deus só consegue transformar quem é humilde. E humildade é você reconhecer. Deus não está aqui apontando um dedo na sua cara. Essa ministração toda não foi Deus batendo em você, dizendo que você é incapaz e que você é fraco e que você está todo errado, não. Essa ministração foi um alerta para que você abra os olhos e entenda que há solução para o seu problema. Há solução para a sua causa. Há solução para as coisas que você tem vivido. Mas essa solução, ela só vai conseguir chegar se você se posicionar para que ela chegue. E há solução, há resposta. E Ele é a resposta. Então, nesse momento, quando vocês fizerem a sua oração, que vocês coloquem aos pés de Deus e falem: Deus, eu tenho errado nisso, tenho errado nisso. Algumas coisas nem são pecado, mas brechas que vocês abriram, amizades que vocês sabem que não estão te direcionando para o lugar certo, pessoas que vocês sabem que vão precisar ser renunciadas, atitudes de fé que vocês não estão tomando que precisam ser tomadas. Então coloquem aos pés de Deus mesmo e entreguem a Ele, e no final agradeçam, porque Ele já está agindo. E porque o culto de hoje é uma resposta a isso. É uma confirmação. Você estava se perguntando: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, eu não estou vendo. Deus, a gente fala tanto sobre palavra da fé, sobre confessar, sobre crer, sobre ver as coisas acontecendo. Mas por que não está acontecendo? Essa é a resposta. Você tem dúvidas? Que bom, pergunte a Deus. Pergunte ao pastor. E Ele vai te responder, e não só te responder, mas trazer uma paz e tranquilidade ao seu coração. Então já agradeça, porque a obra já está sendo feita. Jesus morreu na cruz por você. Ele já fez aquilo que era mais necessário. E agora Ele está apenas compartilhando com você o quão é bom e pleno viver a vida com Ele. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti. Você fala com Deus aí no seu lugar. Obrigado, Senhor, pela palavra verdadeira e plena que entra em nossos corações e nos transforma de dentro para fora. Senhor, te pedimos perdão. Te pedimos perdão por toda a brecha que abrimos, por toda voz que escutamos que não está de acordo com Tua palavra, por toda dúvida que abafamos, que não colocamos a Tua luz, por todas as coisas que nós não entendemos e no lugar de procurar a Ti, nós procuramos as coisas deste mundo. Senhor Deus, pedimos perdão por minimizarmos o amor e o temor a Ti. Te pedimos perdão por não fazermos a nossa parte. Te pedimos perdão por tantas coisas que ainda temos a ajustar. Te pedimos perdão por não termos gastado tempo suficiente na Tua presença. Mas Pai, te agradecemos, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa abandonados e abastados. Te agradecemos porque além de nos salvar, o Senhor deseja ter um relacionamento conosco. Te agradecemos porque se hoje podemos ouvir uma palavra de libertação, é porque o Senhor nos libertou. Te agradecemos porque se hoje podemos ser corrigidos e exortados, é porque nós temos um Pai que se importa e nos ama. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado por não nos deixar sozinhos. Obrigado por não nos deixar abastados. Obrigado, Senhor, por não cobrar coisas de nós e não nos capacitar. Mas obrigado porque o Senhor nos chama para algo maior do que nós podemos viver e nos capacita para isso. E nos leva para viver uma vida que nós éramos incapazes de sequer pensar. Obrigado, Senhor, por Teu amor, pela Tua pureza, pela Tua santidade, pela Tua grandiosidade. Obrigado porque essa palavra não tem poder apenas dentro de quatro paredes. Mas obrigado porque onde quer que nós andemos, obrigado porque onde quer que nós vamos, onde quer que nós professemos essa palavra, o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor não é um Deus morto, não é um Deus silencioso. Obrigado porque o Senhor é um Deus avivado, cativante, maravilhoso. E obrigado, Senhor, por podermos viver essa vida plenamente, confiando e derramados aos Teus pés. Obrigado, Senhor, por não vivermos humilhados a este mundo, mas vivermos com autoridade em Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua bondade e a Tua misericórdia duram para sempre. Se você veio nessa manhã e você
percebe que esse Jesus é o Jesus que você quer conhecer, que essa vida é a vida que você quer viver. Se por um motivo você nunca fez Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você até um dia fez, mas assim como eu, há muito tempo atrás, você decidiu se distanciar dessa vida, se distanciar dessa jornada, e você percebe que está na hora de voltar para o seu Pai, eu quero orar por você. Você pode levantar a mão do seu lugar? Glória a Deus. Você pode vir aqui na frente. Se assim como ele, você também quer tomar essa decisão, pode levantar sua mão. Essa manhã é para você. Essa palavra é para você. Jesus morreu por você. Mas alguém quer tomar essa decisão hoje? O céu está em festa. Você pode se alegrar? Glória a Deus. Fala assim comigo. Senhor, obrigado, porque Tu és o meu Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu decido viver derramado aos Teus pés. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, estende sua mão aqui para frente. Queremos orar pela vida do nosso irmão, Senhor, que está decidindo viver uma jornada contigo, te conhecer intimamente, desfrutar do Teu amor. Eu oro, Senhor, por transformação. Eu oro, Senhor, por um renovo, Pai. Eu oro para que ele possa viver aquilo que o Senhor tem para ele, de uma forma que ele nunca vivenciou antes. Eu oro, Pai, por autoridade, por ousadia, por poder. Eu oro, Senhor, por uma casa alegre, por felicidade, por paz, por tranquilidade. Eu oro, Senhor, por prosperidade, e para que ele possa desfrutar do que verdadeiramente significa ser Teu filho. Obrigado, Pai, porque hoje é um dia de salvação, e nós te agradecemos porque Tu és um Pai que nos ama tanto, que não nos deixa sozinhos. Obrigado pela vida do meu irmão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa é a tua família. Uma honra ministrar aqui com vocês. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Deus os ama muito e eu amo também. Amém? Obrigado, gente.